Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Enfim, a hora que vocês estiverem assistindo, né, esse vídeo e os próximos. Gente, eu sou o professor Antoniel Filho e eu vou agora começar a nossa sequência de vídeos, né, sobre a nossa primeira aula da disciplina de métodos quantitativos e qualitativos em psicologia. E vamos começar hoje com esse vídeo com uma introdução. Vou apresentar aqui um slide, desde já eu adianto que se vocês ouvirem algum barulho, é porque é aqui externo, tá bom? Então vamos lá. Bem, gente, vamos fazer a nossa aula de introdução à pesquisa qualitativa, né? E aí, nesse primeiro momento, a gente vai estar aqui pensando, discutindo, né, fazendo uma reflexão inicial sobre o que é essa pesquisa qualitativa, antes de mais nada, o que é essa abordagem qualitativa, o que a gente está chamando de abordagem qualitativa, e vendo algumas questões, como, por exemplo, a importância, como ela surge, né, quais são as perspectivas, também o que é a diferença entre método e técnica, e isso vai se desenvolvendo ao longo dessa nossa aula, tá? Desse nosso vídeo. Então, mas antes, eu acho importante que a gente faça uma rememoração, faça uma lembrança, busque aí na nossa memória, né, das aulas que nós já tivemos ao longo, né, de todo o curso, para a gente pensar o que é pesquisa, né, e o que é pesquisa nessa perspectiva científica, né, porque de uma forma ou de outra, a pesquisa ela nos atravessa ao longo da nossa vida, seja ela correlacionada ao nosso desejo, à nossa curiosidade enquanto criança de saber, de subir numa árvore, de saber o que é as coisas, seja ela na nossa escola, seja ela no nosso cotidiano, nas nossas brincadeiras, no nosso desenvolvimento. E também, lógico, aqui nós vamos estar tratando de pesquisa, mas é uma pesquisa científica, uma pesquisa, né, que tem outras proposições, outras questões, outros questionamentos, né? Eu acho isso o primeiro movimento de pensar. Então, pesquisa, esse termo, né, nos remete, nos coloca numa vastidão, numa amplitude, né, de pensamento, mas trazendo para o nosso cenário, trazendo para a nossa perspectiva, né, que é uma perspectiva científica, que é uma perspectiva que envolve processos metodológicos de forma racional e sistemática, já estou até falando aqui da definição, né, para que a gente enquadre essa pesquisa aqui, né, na perspectiva científica. Então, sempre que vocês estiverem vendo os slides, em algum lugar tem um desenho de um livrinho, né? Então, eu sugiro, olha a moto passando, mas eu sugiro que eu mandei a grande maioria desses textos para vocês como forma complementar, para vocês irem pesquisando, mas eu sugiro que depois vocês deem uma folheada, deem uma olhada nesses livros, está tudo em PDF, está tudo lá no Canvas, tá? Lá como texto de apoio. Então, o que é essa pesquisa científica que a gente está tratando aqui? Então, pode-se definir pesquisa como um procedimento, olha só, racional e tal, nesse primeiro termo, racional. Então, a pesquisa é um tipo de conhecimento que vai se pautar através da racionalidade humana, né? Então, não tem essa história de que foi um ser divino, ou que é uma ideia, né, que não tem uma aplicação,
certo? Mas é esse voltar-se para a racionalidade humana, é um conhecimento racional. É um procedimento, coisa que acontece aleatória. É uma coisa, é algo que vai acontecendo de modo sistemático, passo a passo, né? E aí que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Então, quando eu estou falando aqui de pesquisa, eu estou falando de, antes da pesquisa, eu tenho um questionamento. É esse questionamento, né, que me leva, que me movimenta a fazer essa pesquisa. E aí, lógico, aqui nos moldes, né, científicos. E a pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder a um problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. É interessante a gente fazer de cara uma reflexão sobre, né, esse processo de pesquisa na contemporaneidade. Isso significa dizer o quê? Dizer que hoje os problemas, né, as questões das mais diversas ciências, elas foram colocadas, e é importante que a gente lembre também de quê? Que a gente lembre, né, que nós estamos vivendo num período, numa época onde, né, as tecnologias da informação, a, a, a globalização, né, os processos de geopolítica e do conhecimento estão cada vez mais amplos, né? Então, cada vez mais, né, a gente tem que pensar essas perguntas, né, esses problemas. Como a gente vai ver mais na frente essa questão da pesquisa qualitativa, né? Então, problemas mais gerais que demandam ou que buscam, né, responder uma investigação mais ampla, ou perguntas mais regionais, mais locais, né? Então, são questões que a gente vai estar aí pensando. E aí, gente, é importante que a gente, né, falando de pesquisa qualitativa, nesse primeiro momento, a gente faça uma cisão, né? Uma cisão de entendimento, né, nesse primeiro momento. Não que esses dois termos, objeto e método, não estejam ali imbricados, juntos, correlacionados, mas é importante, né, que a gente veja como essa ideia de objeto e método, eles são importantes para a gente estar pensando, discutindo, né, essas formulações, né, para a pesquisa, para um desenho metodológico, certo? E aí, lógico, o que a gente está chamando aqui de objeto? É importante, antes de mais nada, que a gente faça só uma breve reflexão, né, sobre as ciências modernas. Então, o que a gente está chamando hoje de ciência moderna é, antes de mais nada, o que a gente vai chamar de ciências particulares, né? Que, como a gente já falou, está correlacionado. Ai, meu Deus, uma abelha. Mas que está correlacionado a um conhecimento que é racional, que é sistemático, que é empírico, que é atravessado pela experiência, certo? Mas, né, que é muito jovem, porque a gente está pensando nessa ideia de ciência contemporânea, uma ideia que data, tal como a gente pode pensar aqui as epistemologias contemporâneas, a virada do século XIX para o século XX, com a crise das ciências, o surgimento das ciências humanas, né, que toma o humano, o ser humano, como objeto de investigação, né? Então, é esse cenário, é esse processo que a gente vai chamar aqui de objeto, tá? Então, é isso, é o objeto, é o que a gente vai observar, é o que a gente vai experienciar, é o que a gente vai conversar, é o que a gente vai saber, então é esse objeto. E lembrando que aqui a gente está tratando de um objeto
que é externo e interno, é um movimento dialético, porque se eu estou investigando o ser humano, eu também sou um ser humano, né? E a gente vai depois tratar de algumas questões sobre esses procedimentos, essas questões que envolvem, né, a investigação em ciências humanas e, no caso aqui, a investigação em psicologia. Dito isso, né, se eu tenho um objeto, se eu tenho algo que eu vou investigar, que eu vou olhar, está aqui, né, de qualquer jeito, sem passo a passo sobre esse objeto. Então, é esse método, né, que aí dá, se a gente for olhar etimologicamente, né, que a gente vai ver se, né, meta, ao longo de, né, e edos, né, que é um caminho, ao longo de um caminho que eu vou percorrendo para estudar esse objeto, então eu tenho um processo metodológico, eu tenho um início, um meio e um fim, e dentro desse processo metodológico isso é um caminho, porque eu vou ter primeiro essa minha questão, essa minha dúvida, e aí frente a esse objeto, e aí a partir desse objeto eu vou propondo passo a passo, primeiro eu faço isso, depois eu analiso tudo o que eu fiz e tenho um resultado, certo? Então, objeto e método. Então, o método é o caminho que eu vou pensar esse objeto, certo? E aí, como está aí nesse texto, né, você depois dê uma olhada, é só para eu lembrar que eu estou olhando, estou vendo e eu vou trazendo, né? Então, é um conjunto de procedimentos, não é um aqui, outro aqui, não é nada isolado. Então, é o conjunto. Então, o método científico não é algo isolado, não é algo disperso, é algo que é forma de conjunto e sistemático. E aí, só para a gente ir ampliando, pensando, a gente vai ter aí, né, dentro dessa perspectiva, os métodos. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que eles são múltiplos, né? Não existe um método científico apenas. Lógico, se a gente for pensar na história das ciências, um carro e uma moto passando, tenham calma. Se a gente for pensar ao longo da história das ciências, é claro, é evidente que a gente vai ver que os métodos das ciências naturais, como física, química, biologia, a geografia física, geologia, etc., né, eles, de uma certa forma, se consolidaram, né, e depois, com o surgimento das ciências humanas, a psicologia, a antropologia, a sociologia, a história, né, ali entre fim século XIX e início século XX, a gente vai vendo que outras metodologias foram criadas e logo a gente vai pensar nas especificidades metodológicas de cada disciplina, tá? Aqui é só um quadro para a gente estar visualizando, estar organizando. E aí, né, vamos pensar aqui no método de pesquisa em ciências humanas, né? Olha só que interessante, né? Então, olha, vem uma questão, trago uma questão para vocês. Como pesquisar o ser humano de modo individual e coletivo? Então, veja que o objeto aqui é o ser humano. E, antes de mais nada, o pesquisador que pesquisa o ser humano também é ser humano. Então, é um ser humano que estuda um ser humano. E, né, dentro dessa perspectiva teórico-metodológica, né, de um lado mais positivista, de um outro lado mais hermenêutica, né, a gente vai vendo aí essa questão. Como pesquisar o ser humano? E aí vem de modo coletivo e de modo individual. E aí vem essa questão, né? Aí vocês vão seguindo aí embaixo as setinhas e vem assim, cada ciência humana vai o quê? Vai ter seu método. Primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Cada ciência tem o seu método, alguns métodos que compõem essa ciência, certo? Para quê? Toda ciência ela tem que ter a sua particularidade. Lembra que eu falei nesse estágio de ciências particulares? Se uma determinada área, um determinado campo do conhecimento não tem a sua particularidade, como é que eu vou tratar isso como ciência? Como é que isso vai ser uma ciência? Então, método e objeto e método. Então, são esses dois pontos principais para que a gente tenha a consolidação de uma ciência. Lógico, isso aí vocês
quiser dar uma olhada, faz uma pesquisa, acho interessante que pode ver algum texto sobre história das ciências, que mais? Sugiro que vocês leiam o livro, esse livrinho aqui, ó, Filosofando, tem em PDF, acho que mandei para vocês também, mas se não mando, tá? Mas eu creio que mandei, certo? Então, lá, né, então a gente vai ver como essa ciência se forma. Então, é importante que vocês também deem uma olhada para ir se situando, né? Então, lógico, cada ciência tem seu método específico, todavia a gente vai também, na atualidade, trabalhar com a perspectiva interdisciplinar, para investigar o ser humano, né, o ser humano e os seus fenômenos, tanto coletivos como individuais. E aí segue para frente. Então, desse modo, a gente pode pensar nas abordagens de pesquisa, né? E aí, dentro dessas abordagens, a gente vai pensar aqui na perspectiva qualitativa. E aí, o que é, de onde é que surge, como é esse negócio, né? O que é a pesquisa qualitativa? Antes de mais nada, é importante que a gente diga que a pesquisa qualitativa, ela vai trabalhar, ela vai pensar, né, antes de mais nada, nas relações sociais e individuais, e no momento contemporâneo, nessa perspectiva de pluralização das esferas da vida. Os processos de subjetividade, de subjetivação, ou as formas de subjetivação, né, tanto individuais como coletivas, são foco, são alvo, cabem, né, estão dentro da perspectiva qualitativa, certo? E aí, na área da psicologia, né, a gente vai ter a análise dos significados subjetivos da experiência e da prática cotidiana. Mostra-se tão especial quanto a contemplação das narrativas e dos discursos. Suas calmas, tá? Então, aqui no Verflink, né, nesse livro Introdução à Pesquisa Qualitativa, veja, né, a pesquisa, né, qualitativa está também correlacionada às práticas cotidianas. O que é que o Overflink está chamando de contemplação das narrativas e dos discursos? Mas, Antoniel, você teve... Como assim? Né? Porque você disse que essa prática é cotidiana, mas quando eu faço uma entrevista, quando eu converso com alguém, sim, está. Mas veja, o que o Verflink está chamando de contemplação das narrativas e dos discursos é, antes de mais nada, a narrativa e a contemplação dos macro-discursos, dos discursos que abrangem, dos discursos que são mais amplos e que tomam, né, como verdadeiros, que tomam como aplicáveis a todas as pessoas, esses tipos de discursos, esses tipos de grandes narrações, né? E aí, quando o Verflink diz assim, na área da psicologia, a análise do significado subjetivo e da experiência das práticas cotidianas, ou seja, vamos trazer nesses mesmos termos, né, as micronarrativas, os microdiscursos, né? Então, como é que essa pessoa que está ali no seu cotidiano, que vive a sua vida, diz sobre algo, percebe sobre algo, né? Que pode ou não estar ligado a essa contemplação, a essa narrativa, a essa macronarrativa, esse macrodiscurso que permeia, né? Tanto a sociedade como as mentalidades, se nós quisermos dizer assim, tá? Mais para frente. Então, né? Algumas reflexões que eu vou deixar para vocês aqui pensarem, né? Então, como eu acabei de falar, né? Então a pesquisa qualitativa, ela nos traz isso, que é a saída das grandes narrativas para as narrativas regionais, para as narrativas locais. Outro ponto que a pesquisa qualitativa nos coloca é, antes de mais nada, a pluralização dos estilos de vida. Então, contemporaneamente, a gente tem aí diversos modos de viver, diversos modos de ser e estar no mundo, e antes de mais nada, diversas disputas,
diversos questionamentos sobre esses estilos e esses modos de vida. Então, a pesquisa qualitativa, ela engloba, ela dá de conta. E também, né, aí, a mudança social acelerada que a gente está vivendo em relação a essa questão atualmente da pandemia, mais anteriormente da sociedade altamente tecnológica, do avanço tecnológico. Além do avanço tecnológico, posso dizer que a distribuição e o acesso também dessa tecnologia, né, para a maioria das pessoas, e aí a gente vai vendo, né, diversas questões de frente a essas mudanças sociais. Essa questão tecnológica é apenas um exemplo de muitos, né? E aí a gente vai vendo isso, né, que diante dessas novas situações, a gente vai buscando, criando, tendo uma imaginação de pesquisa, uma imaginação e uma criatividade investigativa para novas metodologias de pesquisa, certo? Então, essa é a nossa primeira parte da nossa aula, né, certo? E aí, caso tenha alguma dúvida, quando for na sexta, a gente vai tirando dúvida, faz anotação, tem texto para vocês darem uma olhada, tá bom? E é isso. Parte 1, ok. Corta.